Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um estudo. É bom ter você aí do outro lado, é bom saber que você está nos acompanhando sempre. Que Deus esteja abençoando a sua vida, guardando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por você estar aí do outro lado. Eu louvo a Deus por saber que você nos acompanha diariamente. Eu espero que você esteja sempre comentando aqui, participando conosco, porque é o único jeito que eu sei que você passou por aqui, compartilhando os nossos vídeos, mandando para outras pessoas, avisando, desse tempo aqui. Que Deus possa estar te abençoando, guardando a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração. Quero agora te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos continuar o nosso estudo em Atos, capítulo 21. Hoje nós vamos do versículo começar, não é? Nós vamos fazer agora do versículo 27 até o 40. Nesse contexto a gente vai pensar um pouquinho sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. A festa de Pentecostes era a festa do momento. Havia milhares de judeus em Jerusalém, de todas as partes do mundo. Geralmente eles se concentravam em Jerusalém na época das festas. Os judeus incrédulos vindo da Ásia, ao verem Paulo no templo, movido por aquele preconceito inflexível, pela violência fanática, numa atitude completamente diferente dos líderes da igreja de Jerusalém, alvoroçaram o povo, prenderam Paulo com violência. John Stott, ele explica que após 3 épicas viagens missionárias de Paulo, Lucas descreve 5 julgamentos enfrentados por Paulo. O primeiro deles, diante de uma multidão de judeus, na área do templo, no capítulo 22. O segundo, diante do Supremo Concílio dos judeus em Jerusalém, no capítulo 23. O terceiro e o quarto, em Cesareia, diante de Félix e Festo, capítulos 24 e 25. E o quinto, também em Cesareia, diante do rei Herodes Agripa II, no capítulo 26. Esses foram os julgamentos que Paulo enfrentou. Eu quero destacar alguns aqui. O versículo 27 do capítulo 21 diz assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Os judeus foram os grandes adversários de Paulo e os grandes opositores do Evangelho. Essa foi a principal tese de Lucas no livro de Atos. Eu vou passar algumas referências para você. Atos 4 e 1, até o capítulo 5, versículo 42. Atos 7, de 54 a 60. Atos 8, de 1 a 4. Atos 9, 23 a 25. Atos 21, de 27 a 36. E ainda vamos falar, se o Senhor permitir, em Atos 23, versículos 12 a 21. Grandes opositores do Evangelho foram os judeus. Nessas referências, Lucas retrata isso de forma muito detalhada. Foram os judeus que, por todos os cantos, provocaram tumultos e agora, mais uma vez, alvoroçaram a multidão. Nesse clima de motim, os judeus agarraram e prenderam Paulo de uma forma violenta, criando problemas. Interessante que a igreja em Jerusalém, os judeus de Jerusalém, haviam entendido e aceitado, mas chegaram aqueles fundamentalistas, não é? Aqueles que estavam presos no seu preconceito inflexível, numa violência fanática, eles não aceitaram e eles alvoroçaram o povo. Lendo isso aqui eu fico pensando, não é? Que triste a posição destes judeus. Onde Paulo ia pregando o Evangelho, sempre se levantavam para perseguir Paulo com o Evangelho. Nós sabemos que isso ainda hoje existem, aqueles que sempre se levantam contra o Evangelho. Aqueles que sempre se levantam contra aqueles homens, mulheres que estão falando de Cristo. O que nós não encontramos no livro de Atos, que Lucas não relata, é o desânimo
a desistência ou a frustração de Paulo diante da perseguição. Paulo sofria, Paulo sentia dores, Paulo sentia tudo o que nós sentimos, mas Paulo, movido por uma profunda convicção, estava disposto a suportar todas as pressões, todas as circunstâncias que pudessem surgir. Nós precisamos estarmos assim, com esta mesma convicção, com essa mesma visão de enfrentar o que for em nome do Evangelho, sem desistir. Do outro lado, nós precisamos clamar a Deus por misericórdia para não sermos desses que criam tumultos e motins dentro das igrejas. Aqueles que muitas vezes, movidos por seus costumes e tradições, muitas vezes estão criando motins e agitação dentro das igrejas. É lamentável esse tipo de pessoa, é lamentável esse tipo de homens e mulheres que muitas vezes, no seu zelo religioso, estão criando tumultos, como nós lemos aqui, alvoroço dentro das igrejas. Serão cobrados por isso. Que Deus nos ajude, nos dê convicção para continuar pregando e sabedoria para não ser, através de nós, que venham tumultos, divisões, contendas dentro da igreja. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por me acompanhar em mais uma reflexão aqui no canal Minuto Missionário.